Muito bem, terminamos o vídeo anterior falando sobre o código, né? Como eu expliquei para vocês, está dentro, faz parte, né, do CONAR como um todo, como um conselho. O código é esse conjunto de leis e vocês têm ele, né, aqui dentro do site, né? Então na aba do código você terá todos os artigos, todas as capitulações, né, os princípios do CONAR, e se você quiser também você pode baixar em PDF. Eu já fiz isso e já coloquei para vocês também no ambiente do estúdio, tá? Então tá lá o CONAR como código para vocês acompanharem, para vocês analisarem quais são os princípios, terem essa aproximação do que significa o CONAR nesse sentido, tá bom? Bom, quais são os objetivos específicos do CONAR? Primeiro deles, zelar pela comunicação comercial. A qualidade dela muito importa para todos nós. A veracidade, né, o sentido de valor para a sociedade como um todo. A publicidade brasileira é considerada uma das 3 melhores do mundo, né? Então isso se dá também por um trabalho, né, por uma homogeneização de valores que são aplicados dentro da publicidade. Ela é respeitosa, né, ela não invade alguns direitos. É claro, tem situações que acabam acontecendo isso, mas de uma maneira geral o CONAR vem a coibir, a discutir e avaliar tudo isso, tá? Então nós temos que zelar pela comunicação, né? Funciona como um órgão, né, judicante, então, ou seja, não é judicial, né, mas ele é judicante nos litígios da ética, que tem por objetivo, né, a indústria da propaganda, né, das questões relativas. Então, além de zelar pela atividade comercial, ela funciona como um elemento aqui avaliativo das peças que são veiculadas. Perfeito? Então, como a gente disse, né, zelar pela comunicação, né, funcionar como órgão judicante e oferecer uma assessoria técnica, né, sobre ética aos associados. Então, os associados são todos os veículos de comunicação, as agências de comunicação, os profissionais individualmente falando, né, os veículos, todos eles fazem parte aí, né, de profissionais que podem ter esta assessoria, o que é correto, o que é não correto antes de produzir determinados tipos de materiais. Né? Divulgar os princípios e normas do Código Brasileiro de Autorregulamentação, uma das funções, né, com o objetivo disseminar esses valores éticos da publicidade brasileira, atuar como um instrumento de concórdia, né, entre veículos e comunicação, salvaguardando seus interesses. Tem muitos dos casos que alguns anunciantes provocam a sociedade para com seus produtos através de comunicações apelativas, né? E no caso, ele precisa de um canal para fazer isso, né? Então, seja a internet, um outdoor, né? Então, e essas publicidades, como vocês já sabem, são pagas. Então, existem aí uma relação comercial muito grande entre anunciantes e veículos. Então, quando você, né, veicula uma peça de algum gosto, de certo padrão né, duvidoso, existe uma relação comercial que pode ser abalada nesse sentido. Então entra o CONAR aí para servir como um elemento de concórdia. Por último, né, ocupar-se exclusivamente da qualidade ética da publicidade, né, salvaguardar os interesses da publicidade brasileira como um todo, tá bom? Bom, quais são as penalidades? Né? Como a gente comentou, a publicidade, o CONAR, ela tem um elemento judicante. Então, ela pode servir como ação judicial? Não, dentro da justiça brasileira não, mas dentro do âmbito, né, dos profissionais, ela tem a sua função judicante, que seria aplicar a interpretação de normas, né, não são leis, normas, diante de um caso ou de uma denúncia. Então, há um certo poder coercitivo que é uma característica da lei aplicada aqui dentro das normas. Mas você pode prender as pessoas que fizerem isso, né? Quais são as penas que são colocadas e aplicadas dentro deste julgamento, né, de valor diante de uma peça que foi aparentemente denunciada? A primeira penalidade é a advertência.
Então, passa-se por um comitê de ética a avaliação, e esse comitê de ética pode advertir o anunciante, né, diante, ou o veículo, diante da peça que foi veiculada. Ela recomenda a alteração e correção, então em algumas situações um slogan mal colocado, uma peça publicitária, né, com um elemento aí, um testemunhal que a personagem não tinha liberado os direitos autorais. Então há as recomendações de alteração dessas peças. É uma forma de penalidade. A recomendação aos veículos no sentido de sustarem, né, a divulgação, ou seja, a proibição da veiculação imediata. Tá certo que quando você anuncia na televisão e coloca isso na internet, a veiculação ela é imediata, né? E o resultado basicamente é no mesmo instante. E a avaliação dessas peças após uma denúncia pode demorar algum tempo. Então é nesse caso, né, que a veiculação ela precisa ser sustada, né, a partir do momento que é avaliado. Então o próprio comitê de ética tem uma certa tentativa de velocidade para coibir a veiculação continuada de peças que são questionadas aí pela sociedade. Tá? A divulgação da própria posição do CONAR em relação, então, ou seja, a gente pode advertir, a gente pode recomendar a alteração e a gente pode suspender, né, a veiculação das peças publicitárias, tá certo? Aí tem um quarto, mas não é uma pena, né? Simplesmente o arquivamento da discussão sobre aquela peça que pode ser entendida como normal, e aí alguém estava lá reclamando, né, através de uma denúncia, e então o CONAR ele entende que não houve nenhuma infração ética dentro lá das normas do CONAR, e aí ele arquiva o processo, tá bom?